eu vou me servir principalmente do livro Mil Platôs, tá? Do Deleuze e Guattari. Estou mostrando aqui para vocês o volume 5 do Mil Platôs. É um livro de 1980, publicado pela editora 34, publicado no Brasil em 5 volumes. E eu vou me servir especialmente de um capítulo deste volume 5, chamado Aparelho de Captura, para poder exatamente relacionar ao tema deste encontro, que é sujeição social e servidão maquínica. Mas também eu vou trazer também ideias de outros textos de Deleuze e Guattari. De modo geral, o que a gente encontra, não só então nesse capítulo do Mil Platôs, Aparelho de Captura, mas em muitos outros textos do Deleuze e Guattari, é que é absolutamente necessário no capitalismo que haja a produção de subjetividade. Então existe uma produção que é a mais importante no capitalismo, que é a produção de subjetividade. Essa produção de subjetividade, ela produz nos indivíduos modos de perceber, modos de sentir, modos de pensar, modos de desejar, modos de enunciar. Então há modos de percebermos a realidade, modos de pensarmos, modos de enunciarmos, de desejarmos, etc., que são produzidos em nós durante a nossa existência, desde a nossa infância. Essa produção de subjetividade, que é, portanto, absolutamente indispensável para continuar havendo a acumulação do capital, ela não ocorre, dizem Deleuze e Guattari, por uma simples ideologia. Eles são críticos ao conceito de ideologia dos marxistas, embora Deleuze e Guattari, não só no Mil Platôs, mas em outros textos, tenham trabalhado muito com as ideias do Marx, mas tem algumas discordâncias com relação a Marx. Uma delas é esta. Então não se trata, na produção de subjetividade, de haver uma manipulação por parte da classe dominante, por meio dos seus aparelhos ideológicos de Estado, como já dizia o Althusser, que faria exatamente com que a classe dominada fosse enganada ideologicamente pela classe dominante. É uma tese muito difundida pelos marxistas, de que a classe dominada ela é enganada pela classe dominante, pela televisão, pelo jornal, etc. Escola e por aí. Deleuze e Guattari vão dizer que isso não é determinante para a produção de subjetividade no capitalismo. Eles vão dizer que o que é determinante é a produção de desejo. E essa produção de desejo, ela não ocorre por simples ideologia. Ela é muito mais complexa. Ela ocorre, dizem eles, por organizações de poder, ou o que eles também chamam de agenciamentos de poder. Como, por exemplo, escola, família, televisão, jornal, rádio, igreja, hoje em dia, rede social, etc. Então, essas organizações de poder, elas produzem a nossa subjetividade, produzem em nós desejos. Essas organizações de poder capturam os nossos corpos, reduzem então os nossos corpos ao que Deleuze e Guattari chamam de organismo. Para poder simplificar, seria um modo habitual ou então utilitário dos corpos serem organizados pelo poder. Corpos reduzidos ao estímulo-resposta, né? Recebe estímulo e já responde. Aquilo que Bergson, né, já chamou de mecanismo sensório-motor. Também essas organizações de poder, elas capturam o nosso pensamento.
quando o nosso pensamento ele é inundado por aquilo que eles chamaram já no antiédipo de um fluxo de imbecilidade. Deleuze chega a dizer lá no livro Conversações que a besteira nunca é muda e nem cega. A besteira tem que circular. As opiniões, os clichês, a imbecilidade, ela é indispensável para a produção da subjetividade. De tal modo que o nosso pensamento, inundado pela besteira, né, que hoje em dia isso é muito mais grave, né, principalmente em razão das redes sociais, de tal modo que o pensamento se mantém no seu torpor. O pensamento é reduzido, portanto, aos clichês. E também, essas organizações de poder, elas capturam o nosso desejo, fazendo com que o desejo relacionado a um sujeito esteja sempre vinculado à noção de falta. Então haveria um sujeito que deseja, só que esse sujeito que deseja está sempre carente de um objeto. Então isso também é uma captura do nosso desejo. Tudo isso, portanto, é produzido pelas organizações de poder. Captura do corpo, captura do pensamento e captura também do desejo. Desse modo, há uma desintensificação afetiva do desejo ou da potência, da nossa potência. Lembrando que essa produção de subjetividade ocorre desde a nossa infância. A televisão já produz a subjetividade da criança. O que ela deve perceber, o que ela deve desejar. Ela quer ser como uma atriz de novela, ou uma cantora famosa, por exemplo. Ela não nasceu com esse desejo. Esse desejo foi produzido nela pela televisão. Ou hoje em dia, pelas redes sociais. Assim como escola, assim como fábrica depois, sujeito adulto, etc. Então, o que acontece para eles? Como existe um entristecimento nosso, primeiro, porque é uma captura do corpo, do pensamento e do desejo, então existe um entristecimento dos indivíduos. Inclusive, no final dessa exposição, eu vou ler e comentar breves citações extraídas da obra deles, para isso ficar melhor, para vocês entenderem. O que acontece? À medida que nós somos entristecidos, passamos a ter um desejo de pertencimento a esses valores dominantes, a termos uma função social. Acreditamos que, ao desejarmos esse pertencimento aos valores dominantes, ao termos uma função social, a gente vai se dar bem, a gente vai ser alguém na vida, a gente vai ter sucesso, né? O que você vai ser quando crescer, né? Já se pergunta isso já para a criança, né? E aí a criança vai desejar ser alguém na sociedade, ter uma função social. E mais ainda, como eles dizem lá também no Mil Platôs, mas num outro capítulo chamado Rochidade, que está lá no volume 3, né, do Mil Platôs, existe o rosto de uma determinada função social. A função social, ela tem o seu rosto. Ou, para falar de outro modo, nós somos rostificados no capitalismo. Existe o rosto do médico, existe o rosto do juiz, existe o rosto do professor, o rosto da mãe, do pai, etc. E é importante dizer, né, para eles, rosto é um conceito filosófico que vai muito além daquilo que a gente está habituado a considerar como rosto, né? Para eles, a cabeça é rostificada. O corpo é rostificado. A nossa roupa também é rostificada. Então existe o rosto do médico. A cabeça dele é rostificada, a roupa dele é rostificada, o corpo dele é rostificado. Assim como o rosto do juiz, a toga, por exemplo. Então cada um de nós,
por sermos integrados a essa máquina social, como eles já tinham dito lá no livro O Antiédipo, né? O termo máquina aqui é sinônimo de produção, né, social, para poder haver a produção e reprodução social, que na nossa sociedade é a reprodução do capital. Vai ser necessário que nós sejamos integrados a essa produção social, para que haja a reprodução do capital em todos os níveis, seja no nível do capitalista, seja no nível do operário, seja no nível do cientista, seja no nível do intelectual, do empreendedor de si, etc. É necessário que todos sejam integrados a essa reprodução social que é a reprodução do capital. E nesse processo de integração dos indivíduos, vai haver a rostificação dos indivíduos. Cada um vai ter o rosto da sua função social. Essa, então, é uma operação absolutamente necessária para a perpetuação da acumulação do capital. Por quê? Porque ao sermos integrados a essa máquina social, ao sermos rostificados, ao termos uma identidade, ao termos uma função social, nós temos alguma autoridade nessa mesma máquina social. Dentro de casa, eu já tenho alguma autoridade, como pai, como mãe, ou então fora, na empresa, na universidade, no hospital, etc. Então, cada um de nós vai ter alguma autoridade, cada um de nós vai se tornar o que eles chamaram de sujeito de enunciação. É uma noção lá da linguística, né, que eles extraíram, que é aquele que comanda. Esse sujeito de enunciação em nós, produzido, portanto, por essas organizações de poder, vai comandar, vai ter alguma, por menor que seja, né, alguma autoridade social. E isso, portanto, vai tender, né, a se fixar em nós, essa autoridade social. Mas, ao mesmo tempo, eles também dizem, nós também somos sujeitos de enunciado, né? Também é uma noção lá da linguística. Porque, como sujeitos de enunciação, nós reproduzimos enunciados normatizantes, enunciados que atendem os interesses da acumulação no capital. E como sujeitos de enunciado, nós nos submetemos a esses enunciados que nós reproduzimos. Um exemplo, para isso talvez ficar um pouquinho mais concreto. O sujeito é entrevistado num talk show, e esse exemplo que eu vou passar para vocês é um exemplo de um sociólogo contemporâneo chamado Maurizio Lazzarato, que pensa a subjetividade contemporânea a partir de Foucault, de Deleuze e Guattari principalmente. E ele dá um exemplo interessante sobre isso, né? Ele fala sobre o sujeito que é entrevistado num talk show, então ali ele tem alguma autoridade, ele é sujeito de enunciação, né? Porque as pessoas estão lá para ouvi-lo, né? Então algum poder ele tem ali, né? Ele é respeitado, né? Porque ele é entrevistado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é sujeito de enunciado porque ele deve dizer aquilo que se espera que ele diga. Então, há enunciados pré-fabricados que devem ser reproduzidos, que te dão a aparência de que você está dizendo livremente aquilo. Mas aquilo que é dito, na verdade, é legitimado pelo poder capitalista. Então, ao mesmo tempo que você tem uma autoridade para poder dizer aquilo, você está sendo entrevistado, mas ao mesmo tempo você se submerge ao que deve ser dito, como sujeito de enunciado. Nada deve escapar dessa organização do poder, ou seja, nenhum enunciado rebelde que questione a subjetividade no capitalismo deve surgir ali, nesse programa de entrevista.
É por isso que você muda de canal, você muda de rádio, você muda de sites de notícia, né? No fundo, são os mesmos enunciados que são reproduzidos, para poder produzir a mesma subjetividade em escala mundial, porque é o mesmo mercado que existe, que é o mercado capitalista. Então é a mesma subjetividade que é produzida em todo lugar. Então a mídia tem um papel muito importante nisso, na reprodução desses enunciados que vão produzir em nós percepções, desejos, etc., que atendem os interesses da acumulação do capital. Certo? Então aqui que entra a sujeição social, que é um conceito, né, que está lá presente, lá no aparelho de captura, que é esse capítulo que eu falei lá do Milton-Nathusz. Então, na sujeição social, eu me assujeito a uma identidade, onde entra aqui a noção de rosto, né, da minha função social, e que eu me assujeito a isso por quê? Porque eu invisto libidinalmente o poder. Interessante isso. É por isso que eles vão, como vocês perceberam no início, fazer uma crítica à noção de ideologia. Como que você explica algo que já está presente no livro O Antiédipo, que os mais marginalizados pelo sistema, os mais excluídos, os mais violentados por essa máquina social, investem na sua própria repressão? Como eles dizem lá no livro O Antiédipo, né? Gritam mais impostos e menos pão. Como que você vai explicar isso pela noção de ideologia? Para eles, a noção de ideologia não dá conta. Seria, então, simplesmente um engodo? Ou seja, as massas seriam simplesmente enganadas? Elas não tiveram uma conscientização, né, da mentira propagada pelo poder? Então seria simplesmente um problema de mentira e de verdade? Não. Para Deleuze e Guattari. Não somente os que estão integrados ao sistema, mas também os que estão excluídos, investem libidinalmente o poder. A noção de libido, né, que eles repensaram a partir de Freud, mas pensando de qual modo aqui? Pensando no seguinte modo, de que desejamos o poder, porque o poder nos dá tesão. É bom exercer o poder, seja o rico, seja o pobre. Então, dessa maneira, para Deleuze e Guattari, inclusive a classe oprimida, ela vai investir na sua própria repressão, vai investir no poder, porque exercer a autoridade lhe dá algum tesão. Dessa maneira, portanto, o desejo, ele acaba, ao investir no poder, acaba reproduzindo essa subjetividade que ocorre no capitalismo. Mas, ao mesmo tempo que existe essa sujeição social, existe a servidão maquínica. Porque, para eles, a produção de subjetividade no capitalismo, ela ocorre por sujeição social e servidão maquínica. Na sujeição social, é o que vocês viram aqui, de algum modo, eu tenho um tesão por dizer quem eu sou, por dar a famosa carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Isso é acompanhado de um tesão. Isso é investido libidinalmente pelo desejo. Mesmo dentro de casa, mesmo no bairro, ou em outros lugares. Eu sou respeitado, eu sou admirado, eu tenho seguidores, tenho fãs, isso e mais aquilo. Mesmo sendo organizado pelo poder, mas eu sigo investindo isso, porque isso é bom. Como eles falam lá no livro Antiédipo, né?
Como podem, então, esses mais excluídos abraçarem interesses reacionários? E eles citam o Reich, o psicanalista Reich, que, para eles, colocou bem um problema do fascismo. Quando o Reich diz que os alemães, na época do Hitler, eles não foram enganados. Então, a questão não é ideológica. Eles desejaram Hitler, desejaram o fascismo. É isso que a gente tem que entender. Como que o desejo em nós vai investir o poder, vai investir o fascismo, mesmo sendo indivíduos explorados pela classe dominante. Certo? Não se trata, portanto, de um engodo ideológico para eles. É porque exercer algum poder é bom. E isso é distribuído, portanto, por todo o campo social. Então você tem o rosto do juiz, você tem o rosto do médico, você tem o rosto do operário, você tem o rosto do faxineiro. Cada um deve agir e enunciar conforme o seu rosto. E dessa maneira, portanto, se pretende impedir que outros enunciados que questionem isso surjam. Por isso que eu falei aqui para você, se muda de canal, se muda de rádio, são os mesmos enunciados. Certo? Então, isso com relação à sujeição social. Mas há também a servidão maquínica. E aí eles vão dizer o seguinte, que o capitalismo, ele vai reinventar a servidão maquínica do Estado imperial, já de alguns milênios. Eles se servem de um autor chamado Lewis Mumford, que fala sobre o Egito das pirâmides, lá dos faraós. E esse autor, que é o Mumford, vai dizer que ali o Egito era uma mega máquina, porque ali os indivíduos, eles eram peças daquela mega máquina, né, social, que estava sob o controle de uma unidade despótica. Só que o capitalismo, segundo eles, vai reinventar essa servidão maquínica do Estado antigo, do Estado arcaico, tendo como paradigma aqui o Egito das pirâmides, né? Aquela construção das pirâmides ocorreu por meio de uma servidão maquínica, uma escravidão generalizada. Isso o Mumford descreve detalhadamente isso. Mas no capitalismo, a servidão maquínica passa a ter agora um outro sentido. Qual é o sentido? De que os indivíduos, nós, portanto, somos peças, componentes das máquinas técnicas. Somos peças componentes das máquinas técnicas de tal modo que essa servidão maquínica acaba extrapolando o ambiente da fábrica, o ambiente da empresa, porque ela pode ser facilmente constatada nesses ambientes. Todo mundo já deve ter assistido aqui o Tempos Modernos, né, lá do Chaplin, né, aquela servidão maquínica, certo? Na verdade, essa servidão maquínica, e isso eles estão dizendo em 1980, que é o ano de publicação do Mil Platôs, né, ela passa a se estender por toda a sociedade. De tal modo que agora vai haver a constituição de um sistema chamado homens-máquinas. O que é esse sistema homens-máquinas? É um sistema onde há comunicação mútua entre nós e as máquinas. Comunicação de dados, por exemplo. De tal modo que a gente quase não temos consciência de que nós somos peças, componentes das máquinas técnicas. E nesse processo que o capitalismo reinventou de servidão maquínica em grande escala por toda a sociedade, portanto, nesse processo,
de servidão maquínica, vai haver um reforço da sujeição social. Onde há a sujeição social, hoje em dia, não só na época deles, isso é até mais fácil ser constatado hoje do que na época deles, há também a servidão maquínica. Há um círculo vicioso de servidão maquínica e sujeição social. Sobre isso, eles dão um exemplo lá no aparelho de captura, que é o capítulo que eu já falei para vocês lá do volume 5 do Mil Platôs com relação à televisão. Eles dizem, eu, como telespectador, eu forneço dados para a emissora de TV. Audiência, quando mudo de canal, etc. Então aqui entra a servidão maquínica, que não há dúvida disso, vai roubar o meu tempo, vai capturar também a minha sensibilidade, vai manter meu pensamento no seu torpor, como falei para vocês no início dessa aula. Uma captura do corpo, um corpo que se fecha a experimentações, a outros encontros, um pensamento entupido de imbecilidade e um desejo castrado. Sempre falta algo para poder ser obtido. Então isso, por exemplo, acontece com essa organização de poder que é a televisão. Desde a infância, novamente dizendo aqui, certo? Então aqui entra a servidão maquínica. Essa comunicação mútua, essa transmissão de dados. Mas, ao mesmo tempo, mantendo ainda o exemplo deles sobre isso, eu sou um telespectador, eu tenho algum poder, eu posso mudar de canal a hora que eu quiser. Eu posso, inclusive, decidir quem sai, quem fica, hoje em dia, né, no Big Brother. Então, algum poder eu tenho. Essa organização de poder, ela me dá algum poder. Ao mesmo tempo que eu me submeto a ela, onde entra a servidão maquínica, né? Ao mesmo tempo que existe isso, eu tenho um sentimento de algum poder. Eu sou um telespectador. Certo? Então aí há um círculo vicioso entre servidão maquínica e sujeição social. Mas hoje em dia é muito mais fácil a gente pensar essa servidão maquínica e essa sujeição social. Como falei aqui, o Lazarato ele tem pensado hoje em dia a internet e as redes sociais. Não só ele, outros autores também, né, que tentam aí atualizar essas ideias do Deleuze e Guattari para a nossa época. Então a gente pode imaginar um exemplo também, a partir do que eles falaram. Uma rede social como o YouTube. Então eu tenho ali o meu canal, eu tenho os meus seguidores, eu posto os meus vídeos, eu aparentemente digo o que eu penso, que em grande parte, na verdade, são enunciados já pré-fabricados, para poder ter as visualizações, né, e os seguidores sabemos o que deve ser postado, o que deve ser dito. Então, essa plataforma, essa rede social, ela me dá algum poder. Ela me dá alguma autoridade. Certo? Onde entra, portanto, a sujeição social. Não há dúvida, ao tesão pelos likes, pelos seguidores, pela monetização. Agora, eu sou respeitado no meu prédio. Eu sou um youtuber. O garçom me olha diferente, né, porque viu um vídeo meu no YouTube, né, pede autógrafo. Né. Isso é bom. Mesmo eu sendo explorado pela máquina social. Então, vou investir nisso. E sei muito bem o que deve ser dito para continuar tendo esse tesão. Eu sei muito bem o que deve ser postado para poder ter esse tesão. Então, vamos lá. Vou investir nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu forneço dados para o YouTube. O que a Shoshana Zuboff, que é uma pensadora contemporânea, estadunidense,
tem um livro dela que é excelente sobre isso, chamado Capitalismo de Vigilância. Ela chama de superávit comportamental. Extração de dados para poder atender aos interesses dos anunciantes, porque os verdadeiros clientes, né, dessas plataformas são os anunciantes, né? Nós somos simples usuários, né? Para aprimorar a nossa conexão com essas plataformas, ficarmos mais tempo conectado a essas plataformas para consumirmos anúncios publicitários. Ou seja, cada vez mais o capitalismo ele vai sofisticando essa produção de subjetividade que acontece de modo molecular, dizem eles, imperceptível. Quando você se dá conta, você está lá já horas conectando, consumindo isso. E é entre os afetos aqui. Se a gente fosse entrar nos afetos, a gente poderia relacionar com Spinoza, né? Ódio, esperança, medo. Não há poder que não precise desses afetos, né? De esperança, de medo, de ódio. Tudo isso é produzido pelas redes sociais. Certo? Então, são agenciamentos de poder ou organizações de poder, hoje em dia, muito mais complexos do que na época eles falaram isso. Eles deram o exemplo da televisão. Imagino que eles falariam hoje em dia. Certo? Então, dessa maneira, né, mantendo o exemplo que eu dei aqui para vocês, se eu sou um youtuber, eu estou preso nisso, claro que eu posso usar isso com outro sentido, né, mas se eu estou preso nisso, o que acontece? Mais tempo conectado, mais dados que eu forneço para o YouTube, certo? De tal modo que eu vou precisar continuar a ficar mais tempo conectado, postar mais, ter o famoso engajamento, né? Para continuar tendo aquele tesão pelo exercício da autoridade, para continuar sendo alguém na sociedade. Existe o rosto também do youtuber, tem toda uma estética do youtuber. O youtuber disso, o youtuber daquilo. Tá? Existe um rosto também. Um modo de se apresentar, um modo de enunciar. Essa questão do rosto é muito importante. Um professor tem o seu rosto, tem o seu modo de enunciar. Um político, um chefe molenga, um chefe que não impõe respeito, ele não tem esse rosto de chefe, esse sujeito que age dessa maneira. Certo? Então é necessário que cada um passe a agir de acordo com o seu rosto. Mas, como vocês perceberam aqui, nesse nível não há saída para outras maneiras de existir, para outras subjetividades, o que o Guattari chama de processos de singularização da subjetividade, modos originais de existir. Por quê? Porque eu fico reduzido ao eu como centro de poder, como sujeito de enunciação, e também submetido às máquinas que me dão alguma autoridade, como o exemplo que eu acabei de passar aqui para vocês. Certo? Portanto, diante desse cenário até preocupante, porque desde então, né, quando eles falaram isso, a coisa só piorou. Não suporta mais um vídeo de 1 minuto, né, já é longo. Um texto passou de 2 linhas, já é longo. Ou seja, então, uma percepção, uma maneira de sentir, né, uma sensibilidade, uma maneira de desejar, completamente capturada pelo capitalismo. Daqui a pouco eu vou ler uns trechinhos e isso vai ficar claríssimo para vocês. De tal modo que, a princípio, não haveria saída diante disso tudo. Certo? Mas existe. Só que a saída não está dada, né? Ela é criada. Aí entra algo bem interessante
que o Guattari diz, num livro chamado Micropolítica, Cartografias do Desejo. Já que nós temos o rosto da nossa função social, inevitável, porque a gente nasceu no capitalismo, né? Existe uma encruzilhada, diz ele, micropolítica fundamental. Qual é essa encruzilhada micropolítica fundamental? Uma via onde eu me submeto ao rosto da minha função social, porque exercer o poder é bom, como dei vários exemplos para vocês aqui. Né? Sou respeitado, sou admirado, sou invejado, então isso dá algum tesão. Né? De tal modo que aí eu acabo impedindo que hajam esses processos de singularização da subjetividade. Seja na escola, seja na empresa, seja em casa, etc. Ou, então, eu faço um uso da minha autoridade e também um uso das máquinas técnicas. Por exemplo, hoje em dia, internet, para permitir que hajam esses processos de singularização da subjetividade. Guattari chegou a fazer experiências com rádio livre, rádio pirata. Ele relata essas experiências em alguns textos. Então, Guattari percebia que a rádio pirata era um uso da máquina técnica para poder produzir uma outra semiótica, para poder fazer passar outros enunciados que não reforçam a subjetividade dominante. Portanto, nessa outra via, já que é uma encruzilhada micropolítica que ele falou, nessa outra via eu uso o rosto da minha função social, ou seja, eu uso a minha autoridade, para poder afetar e se afetar de um outro modo. Um professor, para imaginar aqui um exemplo, se ele está numa universidade, é porque ele tem um rosto de professor, tem lá o seu doutorado, etc. Mas ele pode usar essa autoridade para poder afetar e ser afetado de um outro modo. Para que dali haja uma produção de uma outra percepção da realidade. A produção de outros desejos, de outros enunciados que não pedem licença. Como o Deleuze diz, né, no outro texto, dizer algo em nome próprio, né, que não é o nome de um eu, né, mas da potência singular que você é. Né? Ser capaz disso é quando você é atravessado pelas multiplicidades moleculares, por forças do que ele chamou de plano de imanência, que em você pensam e criam um novo enunciado. Ah, mas um novo enunciado, isso vai mudar o mundo? Um novo enunciado produz outros desejos, produz outras percepções. É o que eu costumo dizer, né? As ideias transformam as pessoas. As ideias produzem outros desejos nas pessoas, forçam as pessoas a pensarem. É tudo isso que o capitalismo não quer. Por isso que ele dá autoridade para todo mundo, seja para a maioria, seja para a minoria, e isso é importante, mas isso seria objeto de um outro encontro filosófico, que é a questão das minorias no capitalismo, que são integradas pelas organizações de poder e reduzidos aos seus rostos de minoria, são inofensivos, trabalham a favor da acumulação do capital, reproduzem os mesmos valores que interessam à acumulação do capital. Outra coisa, dizem eles, é o devir minoritário. Quando as minorias têm um devir, que é esse processo de singularização da subjetividade, mas também a maioria também tem um devir minoritário. Não é só a mulher, não é só o homossexual, não é só o negro que tem um devir. O branco, o adulto, também tem um devir minoritário. Mas isso é outra história, deve ser objeto de um outro encontro filosófico, para a gente poder pensar essa questão política, clínica, ética, que é um devir minoritário de todo mundo.
é isso que, de fato, incomoda os poderes estabelecidos a serviço da acumulação do capital. É muito simples a gente imaginar que o problema é a mídia, que o problema é o Estado, ou seja, que o problema seria a própria organização de poder. Mas esse não é o problema para eles. O problema, de fato, é o desejo que investe essas organizações de poder. É fácil a gente dizer que o problema é que a Rede Globo manipula as pessoas, sem considerar que a Rede Globo é constituída por desejos, não só por parte dos seus funcionários, que investem a Rede Globo porque apresentar o telejornal dá tesão, é orgulho da família, estudou para isso, para ser o apresentador do Jornal Nacional, certo? Mas também um tesão que os próprios telespectadores têm pela própria televisão. Assim como as redes sociais também dão tesão para muita gente. Certo? Agora, é possível ter um outro tesão para eles. Ou seja, um outro investimento libidinal do desejo. Nesses delírios. Nesse processo de singularização. Isso também é investimento libidinal. Isso também dá tesão. Ser afetado por elementos heterogêneos, ser afetado por outros modos de existência. Usarmos, portanto, a nossa autoridade, usarmos um espaço, por exemplo, como este aqui, para a gente poder se afetar de um outro modo, para a gente poder pensar, para a gente poder sentir de um outro modo, para a gente poder ter novas ideias. É um espaço que é criado. Ele não está dado. Estudar Deleuze e Guattari fora da universidade. Num evento gratuito. Certo? Ninguém está sonhando. No Brasil, se fosse na França, seria fácil. Né? Então, a gente começa a entender que, do ponto de vista do que eles chamaram de micropolítica ativa, é um trabalho diário, no cotidiano, nossas relações no cotidiano. Porque é isso que vai remanejar a macropolítica dominante. A gente quer que a solução venha sempre da macropolítica, no nível das instituições, sendo que as instituições são feitas de pessoas, de desejos, que investem, que se subordinam às instituições, ou podem subordiná-las aos próprios indivíduos. Quem faz a macropolítica é a micropolítica para eles. Então já é uma ação nossa, já é uma experimentação, uma quebra de hábito, é liberar a potência do corpo, liberar a potência do pensamento, intensificar o desejo para surgir algo novo. Certo? Claro que há sempre o risco, só para poder concluir aqui a minha fala, de isso ser integrado pelo capitalismo. Sempre há o risco disso. Guattari destaca isso também, lá nesse livro Micropolítica, Cartografias do Desejo. Esses processos de singularização da subjetividade são frágeis. Por quê? Porque basta haver um poder nos seduzir, a gente vai investir o poder. O que eles chamam, no Antiédipo e no Mil Platôs, de axiomatização. A integração operada pelo capitalismo por reconhecimento. Para usar aqui um outro termo, né? Para relacionar ao axioma. Né? Somos reconhecidos. Nossa, que ótimo. Só que o problema é a gente ficar só no reconhecimento. E abandonar o processo desses deveres. Que pode ser feito, inclusive, pelo axioma, pelo reconhecimento. Um uso disso. Certo? Mas tudo isso, certamente, pode ficar melhor, né, daqui a pouco, com a nossa interação aqui. Eu só vou ler alguns trechinhos destacados de alguns textos aqui, para depois a gente interagir. Para reforçar isso que vocês viram aqui. Existe um livro do Deleuze, que é esse aqui, junto com a Claire Parnet,
chamado Diálogos, da editora Escuta. A Cléia Parnet foi aluna, amiga do Deleuze, foi quem, inclusive, entrevistou o Deleuze, lá no famoso Abecedário de Deleuze, né, nos anos 80. Aí ele diz o seguinte aqui. A questão é a seguinte: o que pode um corpo, de que afetos você é capaz, experimente, mas é preciso muita prudência para experimentar. Vivemos em um mundo desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os poderes estabelecidos têm interesse em nos comunicar afetos tristes. Então essas organizações de poder têm interesse em nos entristecer, para que a gente invista o poder. Então é o poder que nos entristece, nos separa das nossas potências, né? Corpo, pensamento, desejo, para dizer o seguinte: ah, mas se você fizer isso, você vai ganhar isso. Eu vou te dar autoridade. Certo? E aí eu vou investir nisso. E aí eu não vou querer largar isso, né? Porque é bom. Né? Quero mais ainda poder. Então aí eu sou um agente social de reprodução dessa subjetividade. Aí ele diz: a tristeza, os afetos tristes, são todos aqueles que diminuem nossa potência de agir. Então é isso, a tristeza é a diminuição da minha potência de agir. Os poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos. Vejam só. Eu vou ser extremamente dependente dos poderes estabelecidos. Porque eles me dão algo. Né? Que é o famoso tesão aqui. Né? O tirano, o padre, os tomadores de almas têm necessidade de nos persuadir que a vida é dura e pesada. E ouçam o que o Deleuze diz aqui. Os poderes têm menos necessidade de nos reprimir do que nos angustiar. Ou como diz Virilio, de administrar e organizar nossos pequenos terrores íntimos. Que já era uma denúncia já do Spinoza. Né? Os poderes precisam dos medos das pessoas. Os poderes precisam nos angustiar. Né? Então não precisa reprimir. Né? Claro que existe um outro sentido da repressão, né? Que é o roubo do tempo, da sensibilidade, etc. Não é a repressão clássica. Né? Ou você faz isso, ou você morre, ou você é punido. Não, isso existe, mas isso não é dominante. Né? É essa mesmo, do sujeito se angustiar. É aquela também do sujeito ele se sentir culpado por ele não agir como ele deveria ter agido. Não agir como um policial deve agir. Como um rosto de policial. Então, estou na dívida. Como falei no encontro anterior, né, que foi sobre o Nietzsche, né? O tu deves está interiorizado. Não preciso de chefe. Né? Eu mesmo sei qual é o meu dever. Né? Carrego os valores estabelecidos. Né? Medo, né? Dívida. Aí ele diz aqui: os doentes, tanto da alma quanto do corpo, não nos largarão vampiros, enquanto não nos tiverem comunicado sua neurose e sua angústia, sua castração bem-amada, o ressentimento contra a vida, o imundo contágio. Tudo é caso de sangue, né? São vampiros. Não é fácil ser um homem livre, fugir da peste, organizar encontros, aumentar a potência de agir, afetar-se de alegria, multiplicar os afetos que exprimem ou envolvem um máximo de afirmação. Fazer o corpo uma potência que não se reduz ao organismo. Fazer do pensamento uma potência que não se reduz à consciência. Então, um belo trecho lá do Deleuze. Um outro trecho aqui do Félix Guattari, livro Revolução Molecular, Pulsações Políticas do Desejo, da editora Brasiliense. Esse trecho que eu li do Deleuze está na página... Perdi aqui, acho que é 75, página 75.
Diz o Guattari na página 79. O que interessa ao capitalismo são as diferentes máquinas de desejo e de produção que ele poderá conectar à máquina de exploração. Teus braços, se você é varredor de rua. Tuas capacidades intelectuais, se você é engenheiro. Tuas capacidades de sedução, se você é garota propaganda. É isso que interessa para o capitalismo. Aí ele te reconhece, te dá um poder. Capacidade de sedução. Aí você é garota propaganda. Muita gente no Instagram faz isso. Propaganda de perfume, de creme, e outras coisas. E 1000 likes, claro, lógico. Isso é bom. É muito bom isso. Aí você olha assim, nossa, eu quero ser isso também, porque é bom. Eu estou aqui na miséria, miséria afetiva. Vou querer imitar, vou querer ser isso também. Que maravilha. Aí ele diz, quanto ao resto, ele não só está pouco ligando, como não quer nem ouvir falar. Ou seja, o que não é integrado não quer nem ouvir falar. Né? Os esquizofrênicos, né? Moradores de rua, certo? Não quer nem ouvir falar. Os marginais. Né? Tudo que fala em nome do restante não faz senão perturbar a ordem de seu regime de produção. Então isso não deve surgir. Né? Isso que fala em nome do restante. Enfim, aí ele continua falando aqui, então lá na página 79. Aí na página 205, ele diz o seguinte: aos meios tradicionais de coerção direta, o poder capitalista não para de acrescentar dispositivos de controle que requerem, senão a cumplicidade de cada indivíduo, pelo menos seu consentimento passivo. Então não precisa mais daquela coerção direta tradicional. Né? Existe a cumplicidade do indivíduo ou o seu consentimento. Né? Mas tal ampliação de sua ação não é possível na medida em que esta esteja em condições de atingir as próprias molas da vida e da atividade humana. A miniaturização dos meios vai aqui bem além dos maquinismos técnicos. É no funcionamento de base dos comportamentos perceptivos, sensitivos, afetivos, cognitivos, linguísticos, etc., que se engasta a maquinaria capitalística, cuja parte desterritorializada, invisível, é, sem dúvidas, a mais implacavelmente eficaz. Né? Esse poder imperceptível. Hoje, a rede social é o maior exemplo disso. É o mais eficaz. Ele diz: não podemos aceitar as explicações teóricas da alienação das massas a partir de uma engambelação ideológica qualquer, ou de uma paixão coletiva masoquista. Né? Como falei, muitos marxistas, boa parte da esquerda, talvez até a maioria da esquerda, está presa nisso ainda, da engabelação ideológica, como ele falou aqui. Né? As massas estão sendo enganadas. Né? Ou uma paixão coletiva masoquista. Né? Como é que pode o pobre, o explorado, investir na sua repressão? Né? Viva desemprego, viva a fome. Né? Como é que se explica isso? Né? Pela ideologia. Aí ele diz aqui, o capitalismo se apodera dos seres humanos por dentro. E aqui que entra a questão. Escapa, em grande parte, às esquerdas. Né? Se apodera dos seres humanos por dentro. Sua alienação pelas imagens e ideias é apenas um dos aspectos de um sistema geral de servomecanismo, que é a tradução aqui para aquilo que eu falei, que é a servidão maquínica, que é a tradução em outros textos. Entendeu? É a mesma coisa, servomecanismo ou servidão maquínica. Então é apenas um dos aspectos de um sistema geral de servomecanismo e seus meios fundamentais de semiotização, tanto individuais quanto coletivos. Os indivíduos são equipados de modo de percepção ou de normalização de desejo, da mesma forma que as fábricas, as escolas, os territórios. Aí, para concluir, ele diz na outra página: o capitalismo pretende se apoderar das cargas de desejo
que a espécie humana traz em si. Não há poder que não se exerça sobre essas cargas de desejo que cada um de nós carrega. Não há poder. Então é aqui que o capitalismo ele age. Ele age sobre essas cargas de desejo, como ele falou aqui. Tá? Onde há, como falei, um investimento libidinal, né, que pode ser reacionário e fascista, mas também esse investimento libidinal do desejo pode ser revolucionário, onde entra os devírios que eu falei aqui para vocês. Para fechar, um trecho lá do Micropolítica, Cartografias do Desejo, da editora Vozes, o livro do Guattari, junto com a Sueli Ronick. Na página 49, ele diz: a culpabilização é uma função da subjetividade capitalística. A raiz das tecnologias capitalísticas de culpabilização consiste em propor sempre uma imagem de referência a partir da qual colocam-se questões tais como: quem é você? Você que ousa ter uma opinião, você fala em nome de quê? O que você vale na escala de valores reconhecidos enquanto tais na sociedade? A que corresponde sua fala? Que etiqueta poderia classificar você? Certo? Então são questões que todo mundo acaba sendo tomado, né? Acaba encontrando, né, essas questões, né, que, dependendo do caso, faz a gente realmente se sentir culpado, né, por dizer isso ou por agir daquela maneira, né, porque eu não fui autorizado. Eu não busquei as vias legítimas para poder ser capaz de dizer aquilo. Como todo mundo viu, penso eu, né, que todo mundo viu, um tempo atrás, vídeos de gente dando a carteirada. Uma lá no Rio de Janeiro, que eu acho que todo mundo lembra, né, qual é? Sou cidadã, ele é engenheiro, alguma coisa assim. E você não é ninguém. Eu sou branco, sou homem, sou adulto. Você é um motoboy, você não é ninguém. Então é assim que funciona o poder disseminado na sociedade. Há uma distribuição do poder na sociedade. Aí ele continua aqui. E somos obrigados a assumir a singularidade de nossa própria posição com o máximo de consistência. Ou seja, a gente não mordeça a isca, né, da legitimação. Só que isso é frequentemente impossível de fazermos sozinhos, pois uma posição implica sempre um agenciamento coletivo. Então é muito mais fácil você achar que o problema está com você mesmo. No entanto, a menor vacilação, diante dessa exigência de referência, acaba se caindo automaticamente numa espécie de buraco que faz com que a gente comece a se indagar. Afinal de contas, quem sou eu? Será que sou uma merda? É como se nosso próprio direito de existência desabasse. E aí se pensa que a melhor coisa que se tem a fazer é calar-se e interiorizar esses valores. Certo? A questão importante, só para finalizar aqui, não é não ter autoridade. Em certas circunstâncias é algo indispensável, como eu falei aqui, para você dar aula na universidade, atender seus pacientes, tem que ter o rosto, né, do psicólogo, do psiquiatra, do professor, etc. O problema é se subordinar a isso, né? E não fazer daquilo uma experiência para você mesmo produzir novos enunciados, né? Para poder produzir a sua própria subjetividade. Aí já é um outro sentido aqui mais revolucionário.